Recebi de uma empresa produtora de farofa uma caixa, Toma farofa. um jabá assim, e Uhum. farofas muito interessantes, eu gosto muito de farofa. E eu recebi uma caixa maravilhosa Uhum. disso. Agora, o que nós fizemos com a internet ao dar publicidade às pessoas é que todos são obrigados a ter uma fala editada. Uma fala editada. Não. Então você falou do Lula. Eu um dia recebi na minha casa, e não vou dizer o nome, uma pessoa de esquerda, bastante, inclusive bem mais à esquerda do que o Lula. Se é que o Lula é de esquerda, mas era bem mais que o Uhum. Lula. E eu perguntei a essa pessoa que tinha defendido publicamente a Venezuela, eu perguntei, o peso do venezuelano está caindo. O sarampo que tinha desaparecido por falta de vacina na Venezuela disparou. Existe desnutrição. Tem apagões em Caracas, que é uma das cidades mais bonitas da América que eu já conheci. Como é que você vai defender isso? É. Como é que você vai defender uma coisa dessa? O país está em colapso. Aí ele foi me explicar o que ele de fato pensava da Venezuela. E foi muito interessante. Só ele diz, mas eu represento tal partido, Uhum. e eu não posso falar isso em público, Uhum. isso é dar munição para o inimigo. Uhum. Se eu disser isto, vão dizer, viu, até o radical de esquerda Uhum. acha difícil a Venezuela. Então, é bom você poder falar com pessoas offline, Perfeito. off record. E o que você acha? Professor, eu estava outro dia pensando nisso também, cara, que existem... Teve uma vez, cara, que o Pondé me chamou para participar de um programa dele, da TV, não sei o quê, e fez umas perguntas sobre máscaras que a gente usa socialmente, não sei o quê, e eu lembro que eu respondi uma parada que depois, refletindo melhor, eu já não sei se eu concordo comigo mesmo. Mas enfim, o ponto é o seguinte, outro dia eu estava pensando que as máscaras sociais, elas são importantes, e elas são, no meu caso, por exemplo, eu tento estar aqui no Flow o mais próximo possível que eu estaria com os meus amigos. Mas isso não quer dizer que quando eu tô com os meus amigos é igual a quando eu tô quietinho no meu canto, lá no meu escritório, porra, no meu joguinho, não sei o que já tá todo mundo dormindo e tudo mais. O ponto aqui que eu queria levantar são essas máscaras sociais que a gente escolhe usar. Em que medida, será que é justo, ou justo talvez seja forte, mas será que é apropriado a gente atribuir a essas máscaras alguma ideia de, como é que eu vou dizer isso? Porque, ó, com a minha esposa, Cuidado com o que vem agora. Perfeito. Com a minha esposa, Passo a passo. eu tomo todo esse cuidado, entendeu? Quando eu sinto... A intimidade é um problema que me dá a liberdade de ser um pouco mais como eu realmente penso e sinto, porém, às vezes, o jeito que isso vem precisa de algum tipo de maquiagem, sabe? Então, assim, tô falando o que eu penso, mas de um jeito até um pouco mais controlado, comedido. Isso com a pessoa que eu mais tenho intimidade na minha vida inteira, que é minha esposa, né? Se fosse eu sozinho no banho, trocando ideia comigo mesmo, eu tava esbravejando, puto, não sei o quê, né? Da mesma forma, assim, na verdade, numa escala acima, quando eu tô com os meus amigos aqui, não é que eu tô sendo falso, eu tô modulando o que eu penso para um nível aceitável de conversa e de convívio, né? Que eu gosto de acreditar que é parecido com a máscara, entre aspas, que eu uso quando eu tô aqui no programa, né? Imaginar que a gente é como é e pensar e dizer as coisas como vem à cabeça não é um tipo não é uma desvantagem competitiva também? O que você pensa do uso habilidoso dessas máscaras sociais no dia a dia, até dentro de casa? O lema de Descartes é: eu ando no mundo mascarado, eu avanço no mundo mascarado. Talvez seja porque ele era militar nessa época, talvez seja porque ele pensava autonomamente num mundo que tinha censura e repressão ao pensamento, mas existe muita reflexão sobre essas máscaras. Primeira fantasia que a sua proposta longa parece incorporar é que você é você quando você está sozinho. Isso é uma fantasia. As suas máscaras também são solitárias. As fantasias que você construiu sobre você, as narrativas que você inventou sobre você, elas lhe acompanham
onde você estiver. Então, talvez sejam as mais sofisticadas. Porque é óbvio que eu não vou dizer tudo o que eu penso para alguém que tem poder sobre meu CPF. Eu já tive patrão. É óbvio que eu não vou dizer tudo o que eu penso. A primeira questão da sinceridade tem a ver com a isonomia, tem a ver com a igualdade. Não tem isonomia o nome. Não há análise crítica no churrasco da firma do fim do ano, quando o dono da empresa pergunta: o que vocês estão achando de trabalhar aqui? Ele só está carente e quer ouvir elogios. Não há sinceridade no campo de concentração quando o nazista pede avaliação da comida. Essa comida que nós estamos servindo, vocês acham que nutre-as? Ninguém é louco de dizer a verdade para um autoritário assassino, inclusive. O que significa isto? Havendo poder, a verdade tende a morrer. E havendo máscaras, é onde há seres humanos, porque não sabemos tudo sobre nós, somos contraditórios. Você tem máscaras que estarão com você no banho, estarão com você sozinho numa rede, sem ninguém olhando. Geralmente são as nossas máscaras positivas. Você se considerar talvez um bom pai, isso vai lhe acompanhar sempre. Porque retirar essa dá uma angústia tão grande. É verdade. Que é melhor deixar. É melhor deixar. Não quero levantar essa pedra, porque pode ter bicho embaixo. Não, mas eu já fiz isso de errado. Mas comparado com meu irmão, nossa, eu tenho um tio que é super violento com as crianças. Você vai estabelecendo opioides para isso. Numa relação... Isso é honesto consigo mesmo, professor? Algumas vezes sim, outras não. Tá. Eu gosto, por fazer terapia há muitos anos, eu gosto de pensar as coisas, inclusive as duras. Mas não tem... o retrato de Dorian Gray, pegando a obra do Wilde, tem que estar no sótão fechado. Eu não posso visitá-lo sempre. Olhar para a Medusa, olhar para o monstro, petrifica. Então eu vou criar narrativas. Essas narrativas sempre me favorecem. Quando eu encontro uma pessoa que não tem poder e tem igualdade, isonomia, como você citou, seus amigos, você acha que dali não vem risco, porque a política de bando é que os iguais não se machucam. Então, seu amigo, se for parecido com você não precisa mentir. Então você vai estar mais à vontade. Agora, com a sua esposa, a intimidade é física, mas a confiança talvez sempre seja no casamento a mais problemática. A intimidade é física, você anda pelado, você não tem mais vergonha. O casamento já fez cair os pudores, mas ao mesmo tempo é uma relação que não tem garantia de ser eterna, é uma relação que em acabando pode prejudicar sua renda e seu patrimônio, é uma relação que, sendo de atrito, ela pode significar envenenamento da relação com as suas filhas. Logo, você nunca estará inteiramente à vontade, exatamente porque você ama. E o amor vai lhe tornar frágil, o amor vai lhe tornar sensível. Talvez você fosse sincero, como na peça do Dostoiévski, o Grande Inquisidor, dentro dos Irmãos Karamazov, é o cardeal de Sevilha, em 1590, entrevistando Jesus. Jesus fica quieto o tempo todo e o cardeal fica dizendo: o que se apareceu agora vai atrapalhar a nossa ação aqui? É uma das coisas mais extraordinárias já escritas pela espécie humana. Ele recrimina Jesus. Você não transformou a pedra em pão. Se você tivesse feito isso, tinha mais gente te seguindo. Muito mais gente viria à igreja porque a pedra vira pão do que dizer: olhai os lírios do campo. Por favor. Interessante. Aí você não entende a espécie humana. Nós da Igreja Católica entendemos. Por isso o nosso sucesso. E você pressupõe gente elevada, nem só de pão vive o homem. Quem vive sem pão? Interessante. O cardeal dá um esporro em Jesus e quer queimá-lo, né? O cardeal o prende para queimá-lo, para ele não atrapalhar o cristianismo. Porque o fundador sempre incomoda. Né? O fundador sempre incomoda. E o teu estudo sobre Jesus Cristo, cara, tá te tornando mais ateu ainda? Ou isso é uma posição que ela tá tão consolidada que ela tá fora de qualquer tipo de reflexão? Nenhuma
posição está fora de reflexão e nenhuma posição é definitiva. Eu posso morrer um beato, papa hóstia, beija banco e lambe cruz. Não tenho. Eu sempre vou tentar ser... Que lindo, professor. Eu posso mudar porque, como diria Ortega y Gasset, citando Filipe II, eu sou eu e minhas circunstâncias. Eu sou Deus e minha fortuna. Então, a minha consciência atual pode mudar completamente, como eu já mudei dezenas de vezes. Basta que haja essa mudança. Quando eu dou um curso de 1 ano, como eu já dei de mitologia grega, é muito interessante. Ninguém ao final do curso me diz, mas você acredita em Zeus? Ninguém me pergunta isso. Eu dou um curso sobre islamismo e as pessoas não me dizem, então você acredita em Alá? Né? Eu já dei cursos sobre praticamente todas as religiões, ninguém me diz, nossa, mas você é do candomblé mesmo, né? A gente sente na sua fala. Isso. Agora, se eu falo do cristianismo, todas as pessoas... Mas por que você dá curso se você não acredita? Eu dei uma resposta humorada ao Jô Soares uma vez e eu disse, eu sou um ginecologista homem. Quer dizer, eu estudo o que eu não tenho. Eu estudo a fé, mas não acredito nisso. Mas o fato de eu não acreditar não torna menos importante. Jesus é o personagem que divide nosso calendário ocidental. Jesus é o personagem que gera a arte ocidental, gótico, românico, renascimento, barroco. Só tem imagens religiosas. Jesus é a personagem que cria ideias como culpa, castigo, juízo final, obras sociais, em diálogo com ele. Jesus é uma personagem sempre saindo do túmulo, dialogando conosco. Se eu for ateu ou religioso, Jesus continua sendo uma referência. Então, o que está acontecendo é descobrir muita coisa. Eu estou gostando muito de escrever. Talvez é o meu 27º livro. Eu nunca tenha me entusiasmado tanto em escrever. Porque outros livros até demoraram mais na pesquisa, mas esse está sendo assim, passo a passo. Uma descoberta de texto e querendo conversar, às vezes, não, isso aqui ficou muito difícil, isso aqui vou montar para nota, tá muito interessante, estou gostando muito da escrita. Estudar sobre Jesus, o que fascina então? Por que você está gostando? Por causa da opinião, o que as pessoas te contam sobre Jesus ou o que tu tá descobrindo sobre o personagem? Tem uma pergunta de Jesus que está na epígrafe de um capítulo meu no Evangelho, que é quem eles dizem que eu sou. Existem muitos pesquisadores, especialmente um do século XIX, que diz que Jesus sempre aparece na margem do Mar da Galileia. Jesus é um nazareno, é um galileu, o norte de atual Israel, e sempre chega às pessoas e se apresenta. É sempre alguém que vai perguntar quem que vocês acham que eu sou. E as pessoas têm dificuldade com isso, né? Elas têm grande dificuldade com isso. O evangelho mais curto, o mais antigo, que é Marcos, hoje é dia de São Marcos, o evangelho mais curto e o mais antigo, só 16 capítulos, Jesus não tem infância. Por quê? Para aqueles cristãos, a infância de Jesus era irrelevante. Jesus começa no capítulo 1 de Marcos expulsando um demônio, se batizando e já formando discípulos, já vai com toda. A startup dele já bombou. Isso aí daria certo em 2026, né? Que ele já corta logo o papinho e vai direto pro... Onde Jesus é masculino, sem preliminares, ele vai direto no ponto. O Jesus de Lucas, 10 anos depois, Marcos é o primeiro, Jesus de Lucas e de Mateus tem Natal, tem Anunciação, o de Lucas tem um capítulo inteiro sobre Maria, tem genealogia, né? Mateus logo no capítulo 1, Lucas depois. A genealogia de Lucas vai mostrar mulheres duvidosas, porque é um momento que começam a atacar a ideia de Nossa Senhora, então ele coloca outras mulheres que foram acusadas, então já é outra coisa. A de João, o último evangelho cronológico, não na ordem, a ordem começa com Mateus. Mas a de João é um Jesus Deus, que começa no capítulo 1, no princípio era o Verbo estava em Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, imitando o Gênesis. Porque no Gênesis, Deus pela voz cria o mundo, e no João, pela voz, ele é Deus. E o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Então são coisas completamente diferentes, são camadas, como uma cebola, só que, como a gente fala em história rizômica, quando eu tiro as camadas, não tem nada dentro. Essa é a camada que os gregos colocaram. Né? Essa é a camada, por exemplo, coisa que eu acho que as pessoas não se dão conta, que eu adorei escrever sobre isso. Jesus tinha sotaque muito forte, porque ele é um nazareno. Ele fala aramaico do norte, que seria para nós alguém vindo do interior do Piauí. Ele é um agricultor, um carpinteiro, provavelmente não carpinteiro, vem de uma cidade de 200 a 400 habitantes, e ele traz um sotaque do aramaico
do norte, que é um sotaque que tem guturais muito leves, quanto que o aramaico de Jerusalém, que é o aramaico do sul, tem guturais mais pesadas. Então o sotaque de Jesus o denuncia como um camponês. Tô entendendo. Jesus chega em Jerusalém e diz portier. Tô entendendo. O aramaico de Jesus denuncia, tanto que quando Pedro nega Jesus, a empregada